Olá, queridos irmãos e irmãs. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês neste vídeo poderoso que vai transformar sua forma de ver a vida espiritual. Hoje vamos explorar a vida de um dos maiores personagens da Bíblia, Moisés. Ele é conhecido como o libertador de Israel, o líder que guiou um povo de escravidão para a liberdade, o homem que subiu ao Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Tem algo mais profundo a nos ensinar, uma sabedoria e que muitas vezes passa despercebida. Pode ser aplicado diretamente em nossa vida. Hoje vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido falar antes, a sabedoria oculta de Moisés. A sabedoria que Moisés usou para lidar com os grandes desafios da vida. Sabedoria essa que Deus nos oferece até hoje. E o mais interessante, como você pode aplicar esses princípios em sua vida agora, independentemente dos desafios que você enfrenta. O objetivo deste vídeo é ir além da simples história de Moisés. Quero que você entenda como sua vida, suas escolhas e suas atitudes podem nos ensinar princípios valiosos que são eternos e que, quando aplicados corretamente, nos ajudam a viver de forma mais alinhada com a vontade de Deus. Moisés não apenas libertou Israel, ele nos ensina a viver com mais fé, sabedoria, paciência e amor em nosso dia a dia. Sabemos que a sabedoria de Moisés vai muito além da sua época. Ela é atemporal. Hoje, vamos olhar para Moisés não apenas como um líder de seu povo, mas como alguém que lidou com os desafios da vida com uma fé imensa, com sabedoria divina acima de tudo, com uma humildade que deve ser o nosso exemplo. E, ao entendermos esses princípios, podemos aplicá-los em nossa vida para superar dificuldades e seguir o propósito que Deus tem para nós. Moisés não era um homem comum, mas também não era alguém que se via como um líder. Ele foi criado como filho adotivo de Faraó no Egito, vivendo com luxo e status, mas sempre sentindo uma desconexão com sua verdadeira origem, o povo de Israel. Sua jornada começou com um chamado que parecia impossível. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, ele não apenas o chamou para libertar o povo de Israel, mas também o preparou para ser o líder mais extraordinário que já existe. Êxodo 3, 2 a 10. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aqui vemos uma das grandes lições de Moisés. Deus sempre nos chama em momentos de normalidade. Moisés estava apacentando o rebanho no deserto, em um trabalho aparentemente insignificante. Muitas vezes, Deus nos chama quando simplesmente cumprimos nossas responsabilidades diárias. Não importa onde você esteja ou qual seja a sua situação, Deus pode te chamar de algo grande. Às vezes, o maior chamado de nossas vidas surge nos momentos mais simples. Moisés teve uma formação complexa. Ele foi educado nas ciências e nas artes dos egípcios, sendo instruído como um príncipe do Egito. Isso lhe deu um profundo conhecimento das culturas e das maneiras de governar. Contudo, essa educação egípcia, juntamente com sua experiência pessoal, o preparou para ser um líder diferente. Ele não era apenas um homem da política ou da guerra. Ele possuía um entendimento profundo de como se relacionar com as pessoas e, acima de tudo, como se relacionar com Deus. Atos 7 e 22. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Esse aspecto da vida de Moisés nos ensina algo importante. Deus usa todas as nossas experiências, até aquelas que aparentemente não têm relação com nossa missão. Moisés passou por várias fases em sua vida, uma como príncipe do Egito, outra como pastor de ovelhas no deserto, mas, em todas elas, Deus estava moldando-o. Às vezes, Deus permite que passemos por diferentes temporadas de aprendizado e crescimento, preparando-nos para aquilo que Ele tem para nós no futuro. Uma das maiores qualidades de Moisés foi sua obediência a Deus.
especialmente quando as situações eram difíceis e as respostas não eram claras. Moisés não sabia como libertar o povo de Israel ou como enfrentar Faraó, mas ele confiou na direção de Deus, mesmo quando não entendia completamente a situação. Muitas vezes, Moisés teve que dar passos de fé sem ver o caminho à frente. Quando Deus falou com Moisés, ele não questionou a ordem, mas obedeceu. Êxodo 4, 10 a 12. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem de palavras, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem sequer desde que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha dúvidas sobre suas capacidades, mas isso não o impediu de cumprir uma missão. Quando Deus nos chama para fazer algo, Ele já sabe das nossas limitações, mas nos pede para confiar nele. A obediência de Moisés nos ensina que, mesmo quando não entendemos o porquê ou o como, devemos confiar no que Deus nos diz e agir em fé. Moisés era um líder incomum. Ele tinha poder, posição e autoridade, mas nunca usou isso para se exaltar ou se beneficiar pessoalmente. Moisés liderava o povo, sendo o intermediário entre eles e Deus. Sua liderança era marcada pela humildade e pelo desejo de ajudar. Isso é algo raro nos dias de hoje, quando muitas vezes a liderança é usada para promover os próprios interesses. Números 12, 3. Ora, Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés, o homem mais manso, é um exemplo para todos os líderes, em qualquer área. A verdadeira liderança não é sobre ter seguidores, mas sobre servir ao bem-estar de outros. Quando pensamos em liderança, devemos lembrar de Moisés. Ele foi um líder que colocou as necessidades de outros à frente das suas, que sempre demonstrou a vontade de Deus em suas decisões. Sua humildade nos ensina que, ao sermos líderes, devemos estar dispostos a servir, a cuidar, a ouvir, e não simplesmente dominar. Moisés tomou decisões complicadas durante sua jornada, especialmente ao lidar com o povo de Israel, que muitas vezes se rebelava e desobedecia. Em um momento crucial, ele estava sobrecarregado e seu sogro, Jetro, lhe deu um conselho para delegar responsabilidades e confiar em outros líderes. Moisés não teve medo de ouvir e agir conforme o conselho de alguém mais experiente. Êxodo 18, 13 a 24. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. A sabedoria de Moisés foi demonstrada quando ele aceitou delegar responsabilidades para que o povo fosse bem atendido. Isso é fundamental para qualquer líder ou pessoa que enfrente grandes responsabilidades. Delegar de maneira sábia. Não podemos carregar tudo sozinhos. Precisamos confiar em outras pessoas e buscar sabedoria para tomar as melhores decisões. O deserto foi o lugar de formação de Moisés, e ele teve que ser paciente com o povo de Israel, que constantemente se rebelava. Moisés poderia ter desistido, mas ele persistiu na missão dada por Deus. A paciência de Moisés, mesmo diante de murmurações e dificuldades, é algo que devemos aprender a aplicar em nossas vidas, principalmente em tempos de dificuldades. Números 14, 1 a 4. Toda a congregação clamou a voz, e o povo chorou naquela noite. Moisés passou por muitas dificuldades, mas nunca desistiu. Ele intercedia pelo povo, pedia perdão a Deus e pedia forças para continuar. Muitas vezes, enfrentamos tempos difíceis que nos fazem querer desistir. Mas Moisés nos ensina que, quando Deus está conosco, devemos ser persistentes e esperar com paciência pelo seu agir. O primeiro passo crucial para seguir o exemplo de Moisés em nossa vida é aprender a ouvir a voz de Deus. Moisés teve um relacionamento único com Deus. Deus não falou apenas com ele de forma geral, mas ele se manifestou pessoalmente, orientando Moisés em cada passo, especialmente nas situações mais críticas. Êxodo 3:4.
E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Deus chama Moisés de uma forma que só ele poderia ouvir. Deus sabe como nos chamar no momento certo, de uma forma que tocamos. Mas para ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos e interessados. Moisés não estava em um templo, mas no deserto, trabalhando em seu cotidiano. Da mesma forma, Deus nos chama onde estamos, em meio às nossas rotinas diárias. Às vezes, Ele fala através da palavra, outras vezes através de situações, ou até mesmo de outros irmãos em Cristo. Você já se perguntou se está ouvindo a voz de Deus em sua vida? Em nosso cotidiano agitado, é fácil ficar distraído com as preocupações do dia a dia. Moisés nos ensina a pausar, a estar atentos e a ouvir com o coração aberto. Assim como Moisés, temos que praticar a disciplina de estar em sintonia com Deus. Às vezes, Ele nos chama para algo que parece impossível, mas quando Ele fala, sempre há propósito. Reserve um momento do seu dia para estar em silêncio e ouvir Deus. Isso pode ser através da oração, leitura bíblica ou simplesmente meditando sobre as promessas de Deus. Ao ouvir sua voz, a obediência a seus comandos se torna natural. Moisés foi um exemplo perfeito de liderança servidora. Embora tenha sido chamado para ser um líder de um grande povo, ele nunca usou sua posição para seu próprio benefício. Moisés mostrou que ser um líder não é sobre ter poder ou controle, mas sobre servir aos outros com um coração puro e altruísta. Êxodo 18, 21 a 23. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também, todo este povo em paz irá ao seu lugar. Aqui vemos Moisés ouvindo o conselho de seu sogro Jetro e delegando a liderança para outros. Ele não tentou fazer tudo sozinho, mas confiou na sabedoria de outros e ensinou o povo a se organizar. Isso mostra que a liderança verdadeira não se concentra no controle, mas em capacitar outros para serem líderes. Ao fazer isso, Moisés manteve o foco na missão de Deus e não na sua própria glória. Muitas vezes, em nossa vida, nos esquecemos que lideramos antes de tudo, servir. Às vezes, queremos estar à frente, mas Deus nos chama para servir aos outros, ajudando-os a crescer e a alcançar seu potencial. Moisés nos mostra que um líder que sirva com humildade e ensine outros a fazer o mesmo será sempre mais eficaz do que aquele que tenta fazer tudo sozinho. Moisés decidiu decisões difíceis ao longo de sua jornada, e ele nos ensina que não devemos tomar decisões impulsivas, mas devemos buscar a sabedoria divina. Quando ele estava sobrecarregado, o conselho de Jetro foi um divisor de águas em sua vida. Ele não hesitou em ouvir e colocar em prática o que ele foi dito. Êxodo 18, 24 a 26. Moisés foi sábio ao ouvir a orientação de seu sogro Jetro. Ele não se apegou ao orgulho ou ao medo de parecer fraco. Ele percebeu que não podia fazer tudo sozinho e aceitou a necessidade de delegar responsabilidades. Isso nos ensina que tomar decisões sábias muitas às vezes envolve ouvir aqueles que têm mais experiência ou visão sobre a situação. Na nossa vida, é comum tentarmos carregar o peso do mundo sozinhos, especialmente quando se trata de tomar decisões importantes. Moisés nos ensina a humildade de ouvir, buscar sabedoria e aplicar discernimento em tudo o que fazemos. Não há vergonha em pedir ajuda ou delegar responsabilidades. Por fim, o princípio da persistência e paciência é essencial para a nossa jornada cristã.
Moisés passou 40 anos no deserto antes de ver a terra prometida. Durante esse tempo, ele descobriu muitos obstáculos e desafios, mas nunca desistiu da missão dada por Deus. Mesmo quando o povo se rebelava e clamava por socorro, ele perseverava. Esse tempo no deserto foi um período de preparação para ele e para o povo de Israel. Números 14. 10. Moisés passou momentos de colapso, de murmurações e de falta de fé. Mas ele persistiu em sua missão porque sabia que Deus estava com ele. Quando enfrentamos dificuldades e provas, podemos nos sentir tentados a desistir. Mas a paciência e a persistência são chaves para vencer qualquer deserto espiritual. O deserto da vida, como Moisés experimentou, é um lugar de purificação e transformação. Não se trata apenas de esperar que algo melhore, mas de crescer, aprender e confiar no processo. Às vezes, Deus nos leva a deserto para que nossa fé e caráter sejam fortalecidos. A paciência no deserto é um sinal de que Deus está nos preparando para algo maior. Em tempos difíceis, lembre-se de que Deus está trabalhando em você e em sua situação. Persevere na fé, mesmo quando as situações parecem evidentes. Lembre-se de que o deserto pode ser o lugar onde Deus mais trabalha no nosso caráter. Seja paciente e confie em sua liderança. Moisés foi mais que um grande líder. Ele foi um homem que soube ouvir a voz de Deus, serviu ao povo com humildade, tomou decisões sábias e, acima de tudo, perseverou. Seus princípios de vida são eternos e devemos aplicá-los para viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos da sabedoria de Moisés para enfrentar os desafios da vida com fé, paciência e ação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe você e que esse vídeo tenha te dado algum aprendizado. Até a próxima!